bom dia a todos. Meu nome é Roberto Puosso, eu sou diretor de inovação tributária, membro do Comitê de Inteligência de Mercado Varejo da ANEFAC e sócio de impostos na KPMG. Quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, BDO, KPMG, Itaú, TOTUS, e aos nossos apoiadores, Actual Perícias, Adconte, Dux, Fipecaf, Igmor, Infugol, Inove TI, Praesum, Russell Bedford, Valor Econômico e W2Com. A ANEFAC, com o intuito de aprimorar o conhecimento em prol das pessoas, empresas e sociedade, criou núcleos de inteligência de mercado. Alguns deles são varejo, energia e agro. A partir de um grupo de especialistas, as estratégias são desenvolvidas para compartilhamento com o mercado por meio de diversas ações, aliando a credibilidade da entidade com a expertise e o relacionamento com os maiores executivos no mercado do Brasil e do mundo. Bom, hoje nós estamos aqui para discutir um pouco sobre a questão do varejo. O varejo é um dos setores que tem enfrentado os maiores desafios relacionados a essa crise pandêmica e, com certeza, é um dos que está sendo mais transformado diante de tudo isso que a gente está vivendo e passando nesse momento. O objetivo aqui é a gente trazer um pouco, olhando uma visão estratégica, como o varejo vem se transformando e quais são os impactos tributários que estão sendo refletidos nesse setor tão importante para a nossa economia. Então, diante disso, hoje nós vamos discutir os principais desafios e impactos tributários para o setor do varejo no cenário pós-Covid. Para isso, eu tenho aqui comigo dois importantes convidados que vão me ajudar nesse debate, trazendo aqui a visão tanto do setor quanto os impactos tributários. Então, o primeiro convidado que eu chamo aqui é a Maria Isabel. Bom dia, Maria Isabel, tudo bem? Oi, Puosso, bom dia. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem nesse momento, né, bem física e emocionalmente. Obrigada pelo convite, gostei do importante, agora vou ter que fazer jus na apresentação, né? Com certeza. Obrigada, ANEFAC, obrigado você ao convite, acho que a gente vai ter um bate-papo bastante interessante, não sei se legal, né, porque tributário não sei se é tão legal assim, mas interessante acho que ele vai ser, depois de ouvir o meu colega aí, o Paulo, que vai falar bastante coisa inovadora para a gente relacionado a esse nova forma de pensar, nova forma de agir, né? E eu sou sócia de impostos da KPMG, tenho especialização nos tributos indiretos. Legal, Bel, obrigado aí pela presença, com certeza a gente vai aprender bastante contigo hoje. Também tenho aqui comigo o Paulo Ferezin. Bom dia, Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. Acho que você está no mudo, Paulo. Opa, são as coisas técnicas, né? Faz parte da pandemia. Primeiramente, obrigado, Poço, obrigado, ANEFAC, pelo convite. Bel, obrigado pelas palavras. Legal isso que a Bel colocou. Eu acho que a transformação ela gera sempre impactos, né, em todas as áreas de uma companhia, né? E tributário não deixa de ser diferente, até mesmo porque no Brasil isso é um assunto bastante relevante. Bom, meu nome é Paulo Ferezin, da KPMG eu sou um sócio que lidera o segmento de varejo, eu atuo na KPMG há 13 anos. Anteriormente à KPMG eu atuei no varejo brasileiro, né, no varejo de companhias nacionais e internacionais durante 20 anos, né, então eu procuro ser um bom entendedor do que está acontecendo, me mantendo atualizado, e aqui eu acho que o objetivo hoje é trazer um pouco, né, uma pitada, não dá para trazer tudo, mas para trazer uma boa pitada para vocês, do que efetivamente está acontecendo no varejo, seja ele brasileiro, seja esse varejo, o varejo global, tá? Vamos lá, né? O que efetivamente essa transformação, né, que a gente fala, né, a gente fala de tendências, obviamente a gente está falando de inovação, estamos falando de disrupção, estamos falando efetivamente de uma busca pelo crescimento, pela sustentabilidade, né? E
E o varejo, ele vem já se transformando há alguns anos, com uma boa parte do que eu vou estar aqui passando para vocês, né? Mas também o que efetivamente acontece é uma questão de cadência e velocidade, né? E a Covid, né, a pandemia, trouxe um efeito muito grande, né? Então, o que aconteceu, né? Os principais agentes de aceleração dessa transformação do varejo, né? Quais foram esses agentes, efetivamente, para poder acelerar? Primeiro ponto, eu diria, lojas fechadas, né? Parcial ou totalmente, o que significa impacto sobre as receitas, né? E, obviamente, um impacto muito grande sobre o negócio. Quando você mexe na receita, você diretamente está desestabilizando todo o processo. O segundo aspecto, e aqui é bastante interessante, porque o varejo ele é uma certa combinação de frequência com um ticket médio, né? Quando a gente fala de vendas, quando a gente fala da primeira linha de receita efetivamente. É sempre uma busca por aumentar a frequência do cliente, ou a quantidade de clientes também, né? E ticket médio, né? Isso é o que faz efetivamente ampliar. E com a pandemia, o que acontece? O cliente ele começa a reduzir essa frequência de visita às lojas. Então, um dos potencializadores de receita começa a ser impactado. A contrapartida, obviamente, é que o ticket médio começa a aumentar, porque ele faz uma compra maior para durar mais tempo, para que ele se exponha menos, né? Então, esses dois pontos impactaram bastante sobre o que a gente vai estar falando aqui, né? Um outro aspecto, e esse bastante relevante, que é uma menor quantidade de visita às lojas. O que acontece? O consumidor, antes, para poder fazer, vamos pensar em supermercado, tá? Não precisa ser o supermercado, mas aqui como uma relação. Ele visitava 3, 4, 5 supermercados diferentes, às vezes, tá? Porque, incluindo aí formatos, né? Não estou falando só de bandeiras, mas estou falando de formatos, para poder realizar a compra que ele realiza ao longo do mês, né? Com o processo da pandemia, ele fala, opa, eu preciso me expor menos, né? Se eu preciso me expor menos e eu vou com menor frequência à loja, um outro negócio que ele começa a fazer também é, eu não vou em todas aquelas lojas. Antes eu usava 3, 4, 5, eu vou usar 1 ou 2 lojas, né, para poder realizar a minha compra. Então, aqui tem um impacto muito grande, porque o varejista falou, ele percebe isso, o varejista é muito atento, ele fala, eu tenho que ser mais relevante. Já que esse movimento está acontecendo, que ele visite a minha loja, né, e eu preciso me movimentar nesse sentido. Tá? O outro aspecto é a busca por lojas mais próximas. E aqui, muito grande, que é a mudança nos hábitos de consumo. O consumidor antes visitava a loja, dedicava muito tempo à compra, percorrendo corredor a corredor, ele passou a ser muito mais objetivo, e ele começou a falar, eu vou me expor menos ainda e eu vou começar a comprar digital. Então, a entrada desse cliente no mundo digital foi muito forte, né? E ele, consumidor, né, junto com tudo isso, e aqui não tem só a ver com pandemia, ele passa por um processo muito grande de empoderamento, de mudança de hábito de consumo. A gente vai falar um pouco adiante, né, mas a gente tinha um modelo de consumo globalmente, que era o modelo push, que era o modelo que a indústria desenvolve o seu produto, empurra esse produto, empurra no bom sentido, né? Mas coloca e faz suas campanhas, faz tudo o que precisa ser feito, seja ela de trade, seja ela de divulgação, efetivamente, de produto, estamos falando de mídia, mas ela empurra esse produto para o varejo, que, por sua vez, fazia campanhas de massa e empurrava esse produto para o consumidor. E agora esse negócio muda, é o consumidor quem diz o que ele quer, quando ele quer, onde ele quer, né, e como ele quer. Né? Então, tudo isso tem um impacto bastante grande sobre o que a gente vai estar falando aqui de transformação. Né? Ainda nesse cenário, quais foram as prioridades adotadas pelo varejo? Então, o que o varejo saiu rapidamente para falar, opa, vamos agir, né? E vamos fazer um movimento que é importante, porque senão eu perco relevância, eu perco faturamento e isso tem um impacto grande sobre os negócios. A primeira dela foi a revisão sobre os custos, com um intuito claro de preservar o caixa. O varejista sabe o quanto caixa é importante numa operação de varejo.
Então, primeira coisa, como que eu preservo esse caixa? E aqui eu estou olhando choque imediato, né? Pandemia, choque imediato. Opa, o que a gente faz? Vamos preservar o caixa. Segundo aspecto, ele vai olhar para a operação, porque ele fala, o consumidor está com medo, vai vir na minha loja, não vai vir à minha loja, eu preciso que ele venha à minha loja, eu vou cuidar daquilo que está trazendo medo para ele, que são os aspectos sanitários, e trazer para ele conforto, confiança, de que ele pode visitar, que ele pode frequentar minha loja, fazer a compra, e ele foi sobre esses aspectos. Então, começaram a se desenvolver, primeiro põe álcool gel, o outro põe pia na entrada, o outro põe não sei o quê, aí começam a surgir as placas de acrílico também protegendo onde tem caixas, mas não só onde tem caixas, como que eu distribuo isso, álcool gel e gel dentro da loja, mas, enfim, toda uma preocupação com ser mais confiável, né, e também parecer ser mais confiável. O consumidor tinha que perceber que ele chega naquele local, ele fala, olha, existe uma preocupação sanitária, existe uma preocupação com a minha saúde, efetivamente, aqui com os aspectos da transmissão do vírus. Um outro aspecto, e aqui já entrando no negócio mesmo, é uma revisão clara do portfólio. E quando eu falo de portfólio, eu estou falando portfólio de marcas, portfólio de bandeiras, portfólio de lojas e portfólio de produtos de sortimento. Porque se eu tenho, e o hábito de consumo mudou, o consumidor, por exemplo, ele começou a comprar muito mais produtos estocáveis num primeiro momento, depois isso se equilibrou, né? Eu vou, obviamente, dedicar o meu maior esforço a esse tipo de produto que é o consumidor está procurando. Então, como que eu vou tratar o meu portfólio, por exemplo, de produto? A mesma coisa com loja. Então, poxa, se essa loja já não vinha bem, loja fechada, vai ficar fechada por mais um tempo, me drenando, não sei quanto tempo vai levar para recuperar. Então, o varejo começou a revisar o seu portfólio. E aqui, uma visão clara, né? E portfólio é portfólio de tudo, tá? De preservação do negócio. Tá? Revisão dos modelos de precificação e promoções. Antes eu fazia promoções sobre tudo. Tá? Vou lá, sento com o fornecedor, negocio, tenho o meu calendário promocional, faço promoções de forma massiva. A partir do momento, tá, que não é a promoção efetivamente quem está levando o consumidor à loja, mas a necessidade daquilo que ele tem para comprar, e eu não consigo ampliar essa frequência, eu não consigo mexer muito com isso, eu começo a olhar e também fazer o seguinte, poxa, alguns produtos entraram em falta, né? Não vamos dizer aqui que foi tudo, a gente teve picos em alguns momentos, alguns aspectos, inclusive associados à embalagem, que começou a ter falta de alguns tipos de embalagem. Então, aí o varejista começou a tratar o aspecto de pricing de uma forma muito centrada. O que eu devo promover, como que eu vou promover, né? Para não perder dinheiro. Né? Para que perder dinheiro? Tá? Uma corrida para a digitalização. E aqui é fato, né, esse vai ser um dos pilares que a gente vai estar conversando, os marketplaces surgindo como uma opção efetivamente, e é uma outra preocupação que surge, que é o que a gente chama de last mile, que é aquela logística de entrega entre a loja, tá, e o cliente. Até então isso não existe, né? Até então é o consumidor quem vai, compra a mercadoria, bota na sacolinha, leva no seu carro, leva no táxi, não interessa como ele leva, mas ele leva para casa. A partir do momento que eu começo a ter modelo de venda digital, eu me responsabilizo por esse last mile. E essa entrega capilar, ela é uma entrega que, primeiro, ela é muito onerosa, ela não é uma entrega barata, e segundo, as empresas regulares de mercado de transporte não estão preparadas para isso. Então, começam a surgir modelos de startups, modelos de uberização, modelos que efetivamente tragam essa solução, e aqui um investimento muito alto e uma corrida muito alta dos varejistas sobre isso. Uma maior presença em redes sociais. Tá? Antes, e aqui eu estou dizendo os principais, né? Então, vamos para a rede social, porque a forma de comunicar passou a ser nessa linha. Tá? Então, uma maior presença nas redes sociais de uma forma geral e comunicação digital. E aí começam a surgir também a automação de alguns processos, inteligência artificial, data analytics, com que propósito? Entender esse hábito de consumo e tornar as ofertas e tornar a minha relação com o cliente mais customizada, mais pessoal, efetivamente.
Junto com tudo isso, a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados, então, muito varejista ao mesmo tempo, olhando como é que eu estou, como é que eu não estou, até porque eu comecei a digitalizar, capturar a informação desse cliente que, de repente, antes eu não capturava, a maioria já capturava, mas como que eu vou tratar isso? Então, Lei Geral de Proteção de Dados foi um foco muito grande também ao longo aí do processo de pandemia, e surge, né, uma coisa que sempre teve na pauta, mas que, de verdade, nunca foi muito profundo a atuação, que é o ESG, que os cuidados, efetivamente, com o ambiente, com os aspectos sociais e, obviamente, governança. E aqui, eu diria que esse é um ponto que ele vai nortear bastante o que a gente fala de transformação do varejo, mas não só do varejo, mas com toda a cadeia de consumo. Tá? Bom, com isso, eu arremeto e faço um paralelo com quais são as 4 grandes tendências que estão efetivamente acontecendo com o varejo global. Tá? Primeiro, novos modelos de negócios e associações. Uma coisa bastante relevante que tem acontecido primeiro, novos formatos, nova forma também, inclusive, de comercializar, alguns aspectos ligados a associações. Então, como que eu me associo a alguém, ou como que eu uso o que eu tenho de bom com, eventualmente, ou um fornecedor, ou até mesmo um concorrente, e utilizando os dois potenciais, esses dois players, eu consigo potencializar, na realidade, os nossos negócios. Né? Então, começam a surgir modelos nesse sentido. Exemplos que eu posso trazer à mesa é uma associação de Kohl's nos Estados Unidos com a Amazon. Né? A Kohl's precisava de maior frequência de clientes na loja, um magazine, uma rede de magazine com mais de 1.000 lojas, e a Amazon precisava ter ponto de coleta, pontos para logística reversa, pontos que funcionassem e reduzissem o custo logístico deles e, obviamente, dessem maior capilaridade. Esses dois se associaram, onde a Kohl's passa a ser um ponto, seja de logística reversa ou seja de retirada de produtos, aumenta a frequência em loja da Kohl's, aumenta, obviamente, embora eles sejam competidores, né? Aumenta, obviamente, o volume de faturamento da Kohl's e para a Amazon eles, obviamente, aumentaram a capilaridade que eles precisavam para fazer todo o supply, toda a parte de logística e logística reversa. Né? Então, repensar, aqui vem essa história de repensar seus negócios, estratégias de canais, né? Contratos de trabalho, inclusive, e as parcerias existentes. Esse é um ponto bastante importante. O outro negócio foi a adoção de tecnologia de uma forma acelerada. Né? Então, o que eu consigo trazer de tecnologia que viabilize uma nova forma de fazer, né? Então, como que eu vou fazer varejo de uma forma diferente? Todo varejista globalmente está olhando para Omnichannel, todo varejista está olhando para como tem os marketplaces atuados, para as novas formas de fazer negócio. Então, essa parte tecnológica é muito importante. Né? O last mile é outro aspecto que surge. Então, essa história dos novos modelos é uma grande tendência. E o Brasil, por exemplo, tem um novo modelo, um novo formato, que já não é tão novo, que é o conhecido atacarejo. Tem gente olhando para isso. Por quê? Porque você tem um formato, você tem um modelo que consegue operar com um custo operacional muito mais baixo e vender muito mais barato. O consumidor está disposto a isso? Onde? Né? Então, isso é para trazer a visão. E o varejista tem essa característica de olhar globalmente o que está acontecendo, sempre. Né? O outro ponto que eu falei são os ecossistemas de plataformas e essa estratégia omnichannel que eu já cobri aqui. Né? Repensar o custo de fazer negócio. Aqui tem um pilar bastante importante como tendência e que todos estão bastante atentos. Por quê? Eu tenho o meu modelo tradicional de lojas convencionais, físicas, e aí eu trago para isso no modelo, seja o digital, seja o marketplace, mas que começam a me trazer custos junto com isso. Né? Então, eu vou ter o custo
de uso de uma plataforma de marketplace de alguém, ou seja, a amortização do investimento que eu vou fazer para poder abrir um canal digital, o custo de entrega e de last mile quando eu não consigo cobrar ou quando eu promovo, enfim. Simplesmente trazer mais custos para o varejo, sem que isso, né, seja muito bem pensado, tem um impacto, né, que pode ser a questão, às vezes, de vida e morte, porque, como todos nós sabemos, o varejo tem uma rentabilidade muito baixa, e qualquer escorregão sobre o controle sobre essa rentabilidade, né, nós estamos discutindo uma coisa tão simples quanto, poxa, eu vou dar lucro, eu vou dar prejuízo. Né? Então, repensar, né, o custo de fazer negócio em todos os sentidos é bastante importante. Né? Eu quero estar presente em que localidades? Né? Eu vou ter, por exemplo, lojas operando em shopping, não vou ter lojas operando em shopping, eu vou só para o modelo de rua, eu vou, eventualmente, atuar, né, com, sei lá, dark stores ou não com dark stores. Então, repensar tudo isso por uma questão de um menor custo, né, é bastante importante. Entra aqui também, como macro tendência, o aspecto do propósito. Aqui tem um ponto que eu já tinha falado, exatamente cobrir o ESG. Então, o que significa isso, o propósito? Ele vai muito além do lucro, né, ou até da missão, visão de uma empresa, né? Ele, na realidade, ele permeia por toda a sociedade. Ele é aquilo que você faz e aquilo que a sociedade percebe que você faz em benefício, né, do ambiente, né, da comunidade como um todo, tá? E para os aspectos, como a gente sempre fala, de governança, como eu trato isso, como eu dou visão a isso. Tá? Os consumidores valorizando cada vez mais a experiência. Então, hoje, não é só uma questão transacional a relação de consumo, ela é uma relação sensorial, ela é uma relação também de percepção da minha experiência. Então, a minha jornada inteira de consumo com aquela loja, com aquela marca, ela é boa, ela é positiva, ela é sem atritos, eu compro fácil, eu troco fácil, eu resolvo eventualmente um problema facilmente, eu devolvo facilmente ou não devolvo facilmente. Como que isso flui? Como é que é a minha jornada? Né? A minha relação com essa marca é uma relação fluida, e aí existe a relevância, e aí existe efetivamente a fidelização. Tá? E as relações de consumo, como eu costumo dizer, são baseadas em confiança. Então, aqui passa pelo ponto de construir pilares de confiança bem forte. Né? Então, isso é um ponto importante olhar para os aspectos de ESG quando a gente olha tendências olhando para o futuro. Tá? Poder do consumidor. Por que falar do poder do consumidor? Porque houve exatamente essa mudança muito grande na forma de comercializar. Até então, como eu disse, a indústria desenvolvia os seus produtos, colocava esses produtos no varejo, que, por sua vez, ofertava esses produtos de forma massiva para o varejo. E agora, o consumidor, ele tem muito mais acesso, ele consegue consultar, aquilo que não está disponível, ele sabe que tem, ele ouve falar, as redes sociais têm um impacto muito grande, então é ele quem passa a demandar, é ele quem começa a dizer, eu quero isso. Né? Mas mais do que eu quero é o que eu costumo dizer, né? O que, como, quando e onde ele quiser. Tá? E depois em um outro aspecto que é qual é o preço. Né? Porque o preço vira, depois que ele define o que, como, quando e onde ele quiser, e ele tem quem oferte, né? Aí sim ele vai partir para o preço, porque ele sabe qual é o produto e que aquele player, aquele varejista vai entregar o que ele tem como expectativa. Então, essa relação de consumo, ela passa a ser muito mais complexa, até porque cada consumidor é um consumidor diferente do outro. Então, você tem momentos, inclusive, diferentes. E aqui tem uma complexidade muito grande, não dá para fazer isso sem inteligência, não dá para fazer isso sem uma base de sistemas, obviamente, estruturado, e a mudança vem acontecendo, tem muito player já mexendo bastante com isso. E quando eu olho
macro tendências, né? Eu vou fazendo aqui uma tradução do que está acontecendo com essas macro tendências, olhando para a América do Sul, não somente Brasil, versus os novos modelos de negócio, essas quatro. Então, primeiro, era da plataforma. Aqui tem muita gente que aposta o seguinte: se você não for uma plataforma no futuro, você vai estar associado a uma. Né? Não vai ter uma outra hipótese. Né? Isso é a aposta de alguns, porque eles entendem que o mercado de plataforma efetivamente evolui. Eu, particularmente, também acredito. De alguma forma, todo mundo vai estar conectado a alguma plataforma. Né? Os aspectos de cooperação e colaboração, inclusive entre competidores. Tá? É muito mais barato, ao invés de desenvolver, às vezes, uma solução própria, tá? Para alguma coisa, eu ter uma linha de aliança, de colaboração, de cooperação com quem já o faça muito bem. Tá? Isso se torna complementar. Intensidade tecnológica, intensidade tecnológica, intensidade tecnológica. Nós não vamos fazer isso no varejo, né, efetivamente, sem muita tecnologia. A tecnologia já foi um assunto complexo, mas cada vez mais complexo no Brasil, porque era caro, né? A tecnologia no Brasil sempre foi muito cara. E isso já deixou de ser verdade. Né? Hoje, eu diria que a tecnologia no Brasil não é mais cara. Hoje, o que a gente tem é falta de recursos voltados para a tecnologia, então a guerra mercadológica passa a ser em cima de recursos e não mais da tecnologia pela tecnologia. Mas aqui um ponto importante que eu diria é o seguinte: essa intensidade tecnológica, a gente tem que ter em mente que aquilo que eu lancei de tecnologia ontem, amanhã pode estar obsoleto. Né? Mas não obrigatoriamente uma obsolescência que me tire do mercado. Mas o não fazer nada te tira do mercado, sim. Tá? E aí, obviamente, vem as implicações, que é os ecossistemas, e aí ele vem em cima de tudo que eu já toquei um pouquinho. Tá? Repensar o custo de fazer negócios, né? Controlando o meu tempo aqui. Ter um supply chain inteligente e com resposta rápida. Isso vai ser fundamental. O Brasil é um país de logística complexa, dado a sua dimensão e dado o modelo, a plataforma efetivamente logística que é toda baseada em rodoviário, quase toda baseada em rodoviário, e as dimensões do país e a qualidade do que a gente tem de infraestrutura. Então, um supply chain inteligente, de rápida resposta, é fundamental. E aqui eu estou falando de integração de cadeia toda, não somente do varejo para o varejo, do varejo para o consumidor. Eu estou olhando uma cadeia. Como que a gente vai trabalhar isso? Tá? Esses são os impactos, efetivamente. E junto com isso vem, obviamente, o poder dos dados, né? Como os dados e as informações vão permitir a gente conseguir colocar tudo isso de pé. Tá? Uma coisa que não aparece aqui, mas que eu comentei no chat anterior, quando a gente fala de repensar os custos de fazer negócios, é repensar. Aí é o todo. Né? O meu formato de loja, o meu tamanho de loja, a minha presença, em que região eu quero estar, como que eu quero estar, o meu portfólio de produtos, o meu portfólio de serviços, o meu posicionamento. Então, repensar vai ser fundamental nesse momento transformacional. Tá? Demonstrar o propósito, eu não vou nem percorrer nada, porque é a base da relação. Aqui a gente está falando efetivamente de confiança e, de novo, seja na pessoa física, na jurídica, não interessa, porque por trás sempre tem a pessoa física. Quando nós compramos de quem a gente confia. Né? A gente não compra, se você põe lado a lado alguém ofertando a mesma coisa, supondo que é um produto de consumo, né, e não um serviço, então a gente pode falar que é exatamente o mesmo produto. Mas quem está transacionando esse negócio, um eu confio, o outro eu não confio, né? O preço, naquele momento, ele não vai ser o fator de decisão, por exemplo. Ele vai ser, o que vai ser somente o fator confiança. E o preço passa a ser secundário. Né? Isso é para trazer à tona um exemplo de que não é só o preço que define as relações de consumo, e normalmente quando a gente olha para varejo, todo mundo acha que preço, e não é só preço. A gente tem que ter muito mais do que isso nas relações de consumo, principalmente olhando para frente. O poder do consumidor, e aqui eu trago à tona de novo que as empresas que estão colocando o consumidor
no centro, né, de fato estão conseguindo ser vencedoras. Algumas, inclusive, tratam o aspecto da rentabilidade como consequência, né? E aqui dá para trazer de novo um nome. Se vocês lerem lá o speech o discurso do presidente da Amazon, é isso. Tá? A rentabilidade é uma consequência, né? Então, eu estou aqui fazendo uma síntese muito grande, mas o foco é no consumidor. Resolve o problema dele. Deixa ele feliz. O resto vem. Tá? Então, pessoas no centro e o tal do Customer Experience, né, que é prover para este consumidor uma experiência diferenciada e vai trazer relevância e vai nortear o que efetivamente vão ser as relações de consumo. Tá? Aqui, mais para poder passar, está acabando o meu tempo, algumas das publicações que vocês encontram, efetivamente, sobre os temas que estão aqui correlacionados em nosso site, mas caso vocês não encontrem no site, caso vocês não encontrem na nossa página de varejo, aqui estão os meus dados, fica aqui à disposição para que possam me acessar, possam me procurar, eu, de repente, encaminho esses estudos, ou a gente pode bater um papo e aprofundar sobre o assunto. Eu queria, mais uma vez, agradecer a NEFAC, agradecer ao Roberto Poço e me colocar aqui ao final à disposição para perguntas que eventualmente vocês tenham. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Agora eu passo a palavra para Maria Isabel. Por favor, Bel. Obrigada, Poço. Sim, eu fico com a parte chata, né? O Paulo dá todo o contexto, a mudança do varejo, como é que funciona. Eu até marquei um monte de coisa que eu aprendi, né? Do push para o pull, plataformas, inovações, e eu fiquei com a parte regulatória, né? Mas vou tentar fazer desse assunto um pouco mais agradável, mais simpático aí, mas fazendo algumas conexões com o que você dividiu com a gente aí, Paulo. Então, vamos lá, né? Como é que a gente coloca toda essa estrutura, esse modelo, essa inovação que o varejo pede, né? Na verdade, nós, consumidores, pedimos, porque nós estamos no centro de tudo, versus uma regulamentação lá do tempo da pedra, né? Em algumas situações. A nossa regulamentação dos tributos indiretos, que vai ser o meu foco aqui hoje, ela está naquele modelo antigo, que a indústria empurra para o varejo e o varejo empurra para o consumidor, né? Assim, esse modelo de tributação funcionava há bastante tempo. Hoje, quem trabalha na área tributária no varejo tem que ser guerreiro aí, não vejo outra palavra, né? Como é que a gente fica pensando como é que a gente faz precificação Brasil num produto, numa plataforma, pensando que a gente tem inúmeras variáveis para se formar preço de mercadoria no Brasil, né? Como que a gente deixa esse preço único? Então, dando essa pincelada, eu estava até pensando ontem, né, no nosso evento de hoje, eu falei, quase que o STF me fez não dormir e trazer outro tema novo hoje, que é aparentemente a gente vai ter a decisão da exclusão do semestre aí, da base de cálculo PIS/COFINS, os embargos começou a ser julgado ali. Ainda bem que o STF deixou dormir, fica talvez para o próximo evento. Mas, mesmo assim, ainda tem um tema bem recente para a gente conversar um pouquinho hoje. Deixa eu ver como é que eu faço a mudança aqui. Pronto. O que nós vamos falar como primeiro tema, né? A gente vai falar sobre ICMS transferência, e quando a gente fala em varejo, o que mais se tem é circulação de mercadoria, especialmente em operações de transferência. A gente tem aí, super ultra recente, a ação declaratória de constitucionalidade número 49, já está nominada de ADC 49. O que é isso, né? Sempre se entendeu que o ICMS é um imposto que incide sobre circulações de mercadorias e serviços, tendo ou não uma transferência de propriedade desse bem. Esse é o conceito até então estabelecido pela nossa regra matriz tributária de ICMS, né, nossa
nosso suporte técnico aí, que é a Lei Candir, que dizia, qualquer transferência de bem, independentemente se eu tenho transferência de titularidade ou não, eu tenho a incidência do ICMS. O que isso quer dizer? Débito numa ponta, crédito na ponta subsequente. Então, foi assim que a gente viveu desde então até a ADC 49, recentemente aí proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe um histórico aqui, uma timeline, só para a gente lembrar toda a base legal, para a gente chegar no que efetivamente foi julgado e quais são as consequências e os pontos de atenção que a gente precisa ter aqui, tá? O que a gente tinha? Lá em 96, a gente já tinha uma súmula do STJ que falava exatamente isso, ó, não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Desculpa, o oposto do que a gente tinha até então, até a DC 49. Então, a gente já tinha uma súmula do STJ em 96. No mesmo ano de 96, a Lei Candir, que é a nossa regra que estabelece, né, a diretriz do ICMS, falou, não. Incide sim, tá ali, ó, previsão legal expressa que incide o ICMS nessa operação em que eu troco a mercadoria de lugar. E quando a gente está falando de varejo, isso que mais acontece, né? Centro de distribuição para loja para loja, CD para CD, e assim, é assim que a gente vive, né? É assim que a gente administra toda essa logística. Como é que eu vou chegar num last mile, num same day, numa entrega em horas, etc., se eu não tiver essa movimentação física aí funcionando muito bem, né? Paulo comentou que um dos grandes segredos aí é o meu supply chain eficiente com resposta rápida. Então, se eu não tiver esse modelo de distribuição muito estruturado, eu não faço o meu consumidor feliz. E até então, nossa legislação dizia, no momento que quando você faz essa movimentação das mercadorias, débito de um lado, crédito do outro. Para alguns setores, isso tanto faz. Para alguns setores, isso é péssimo, para alguns setores, isso é benéfico, tá? Como que vinha essa discussão? Essa discussão já vinha sendo endereçada e já havia um entendimento de que não deveria ter esse ICMS nessa operação. Mas até então estava sendo julgado para quem efetivamente foi lá e provocou o judiciário no tema. Então, eu, contribuinte, que entendo que não tem transferência de titularidade, não tem mesmo, né? Está falando da mesma pessoa jurídica. Não deveria incidir ICMS, vou lá, busco minha ferramenta jurídica e discuto a minha situação específica. Então, para quem aquilo não era benéfico, começou-se um movimento grande de buscar o judiciário para dizer, na sua operação não tem ICMS. Contudo, todavia, a ADC 49, né, que é a nossa declaração declaratória de funcionalidade, decidiu que não há incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. Qual é o grande ponto aqui? A partir do momento que eu estou falando de uma ADC, ela passa a ter efeito para todos, independentemente daquele que foi lá e provocou o judiciário, como aquele que não provocou. Então, ela tem efeito que a gente chama de erga omnes, ela vai atingir todos os contribuintes, tá? Então, a partir do momento que o Supremo disse não incide, não tem mais ICMS nessa operação. Foi isso que foi julgado. Tem ainda um ponto pendente aqui, a questão da modulação, né? Que é, essa decisão do Supremo vale a partir de quando? Está aqui nosso grande ponto de interrogação, a partir do julgamento, a partir da adaptação, dali para frente, então isso ainda não foi julgado. Mas já há um entendimento firmado de que essa operação não tem ICMS. Então, tá bom, não tem. O que isso muda na nossa vida? Muda tudo, tá? Aqui eu trouxe apenas um trecho da decisão do Supremo, que falou que, por unanimidade, entendeu que não incide ICMS no deslocamento de mercadoria. Tem um grande ponto aqui também. A partir do momento que o Supremo retira essa previsão da Lei Candir, há um step ainda de regulamentação pelos estados. Então, os estados precisam fazer uma incorporação e a mudança dessa legislação em cada um deles. Enquanto o Supremo decidiu, o estado não regulamentou, o que eu faço? Além de chorar, né, porque, assim, virou um caos na nossa vida depois dessa decisão, existe, sim, um período de adaptação até que isso seja efetivamente regulamentado, tá? Precisa, sim, obrigatoriamente os estados se manifestarem, mas
ele não pode ir muito contra a lei principal ali, né? Então, vamos lá. Feito isso, decisão firmada pelo Supremo, não incide. Aonde eu vou ser afetado? Eu vou ser afetado em diversos pilares. O primeiro deles e o mais sensível. Se a minha saída em transferência da mercadoria não tem ICMS, pelo conceito, princípio da não cumulatividade simples, eu não poderia manter esses créditos na entrada. Se essa decisão for analisada de forma simplista, eu vou ter um aumento de carga tributária, absurdo. O que eu estou dizendo aqui, né? Eu começo a estornar todos os créditos tomados na entrada desses produtos no meu estabelecimento. Faz algum sentido técnico? Nenhum. Faz algum sentido legal? Talvez, porque a regra diz que saída com incidência se torna os créditos na entrada. Então, a decisão deve ficar nesse sentido? Assim, se ficar nesse sentido, a gente vai criar um grande celeuma, uma grande controvérsia aí. Mais um controvérsia em relação a esse ponto, porque vai ser o Estado entendendo que estorna, contribuinte não estornando, porque quem é que vai arcar com esse custo, né? Duvido que todo mundo tem margem em todos os produtos para repassar esse em preço final. Então, não tendo espaço para repasse em preço final, automaticamente você tem diminuição de margem. Então, que isso já, aparentemente, na situação vivida, né, raríssimos casos em que isso se comporta. Então, primeiro ponto sensível aqui que precisa ser trabalhado é o que fazer com esses créditos da entrada. Devo estornar ou não? De novo, letra fria da lei, aparentemente sim. Faz sentido técnico, jurídico, etc? Nenhum. Eu estou falando não, cumulatividade eu deveria ter débitos e créditos, tá? Primeira leitura. Segunda leitura. Se eu manter esses créditos, mantiver esses créditos na entrada, então o que vai acontecer? Eu vou manter esses créditos na entrada em um estabelecimento, transfiro minha mercadoria sem incidência e vou ter o débito efetivamente na minha loja ou no meu outro centro de distribuição, ou em outras saídas específicas, ou venda para consumidor final, na outra etapa. Se eu pensar que eu tenho crédito de um lado e débito de outro, como é que eu faço essa junção, né? Aparentemente, o fundamento da decisão do Supremo, ele também meio que ignorou ou acabou com a autonomia dos estabelecimentos. O que ele está dizendo? Assim, não tem separação, não tem autonomia entre vocês. Então, eu deveria considerar isso num bolo só. Se eu deveria considerar isso num bolo só, eu poderia abater esses créditos com esses débitos. Então, meu crédito que entrou no meu centro de distribuição vai ser abatido do débito da loja onde eu vou fazer a venda efetiva. Vou fazer uma apuração centralizada, né, pensando em São Paulo, vou fazer uma apuração centralizada e eles vão se netar. Aí começa a fazer sentido um pouco a decisão de não ter incidência nessa etapa intermediária, desde que eu tenha a possibilidade de compensação de crédito com os débitos, tá? Tá expresso isso? Não, não tá. São várias interpretações que estão saindo sobre o tema, tá? Bem, mas se eu estiver falando da situação interestadual, se essa transferência é por interestadual, o que eu faço, né? Porque quando eu estou falando crédito e débito dentro de um estado só, facilita um pouco a minha vida. Eu estou falando crédito no estado de São Paulo e débito no estado de Minas, como é que eu vou fazer? Assim, eu vi algumas discussões sobre o tema, longe de estar regulamentado, né? Mas assim, ou eu perco esse crédito, que me parece que o negócio não suporta isso, né? E infringe a não cumulatividade, ou eu vou ter que efetivamente transferir esses créditos para o estado de destino, que seja no campo de observações da nota, igual a gente faz via ativo mobilizado, assim, talvez isso seja um caminho para eu transferir o crédito para meu estabelecimento subsequente em outro estado. Os estados vão aceitar isso facilmente? Acredito que não, mas assim, não me parece não ter outro caminho, se não ser esse caminho mais controverso aí para a gente sobreviver, tá? Outro ponto muito importante, regimes especiais, né? Vamos pegar uma estrutura clássica no Brasil, importação por Santa Catarina, transferência para São Paulo faz venda para consumidor final. Que eu vou fazer? Né? O meu benefício de Santa Catarina, ele está calculado em cima dos meus débitos da saída, seja ele de venda, seja ele de transferência. Se eu não tiver mais o débito na saída dessa transferência, que sentido faz ter esse benefício fiscal? Então, começa a se pensar de novo, pensar e repensar meu modelo de estrutura de malha, que é o que o Paulo falou, a questão do supply chain. Fazia muito sentido esses modelos de importação por estados beneficiados, transferência para São Paulo e venda onde está o maior mercado consumidor,
Mas faça essa decisão, esse modelo, talvez a gente vai ter que repensar se de fato ele passa a ser o mais interessante aqui. Se tem essa dúvida quanto à operação de transferência. Então, primeiro ponto, crédito, o que fazer com eles, ponto extremamente sensível da decisão. Segundo ponto, regimes especiais, o que fazer, repensar se efetivamente, no final do dia, em várias situações, ele some, né? Você não tem mais débito na operação, não tem mais base para se calcular benefício, tá? Aumento de carga tributária, se eu pensar primeiro, né, que eu não vou efetivamente tomar algum crédito, isso é latente, e eventualmente, quando eu tenho um aumento de débito na etapa subsequente, na etapa final, eu vou falar isso lá com o ponto 5, tá? Operacionalização das transferências interestaduais, eu falei um pouco. Quando eu começo a envolver mais de um estado, assim, a gente já tem hoje um problemaço entre os estados, questão de guerra fiscal, aceitar crédito um do outro ou não. Aqui a gente adiciona uma pimenta, né? Se eu vou transferir crédito de um estado para o outro, não necessariamente o estado que vai receber vai aceitar. Então, outro ponto que precisa efetivamente ser regulamentado. E o que a gente sabe que na nossa vida de CMS é que os estados não se combinam nas regras, né, e nas operações, e fica a gente tentando jogar o jogo possível aí. Outro ponto super sensível é a questão do ST, né, tem muito produto na substituição tributária que está muito em linha com o modelo que o Paulo falou, indústria, varejo, consumidor final, né, era assim que a gente sempre funcionou, então o modelo de ST também é isso, indústria paga tudo, varejo não paga, consumidor arca no preço. Quando eu começo a falar das situações de que eu não tenho ICMS mais nas transferências, como é que eu vou calcular os ICMS STs que tem também nas operações de transferência? Primeira dúvida, qual vai ser minha base? Eu vou ter que presumir o ICMS da operação? Ou posso entender que não tem mais ICMS ST nessa operação também? Começa a ter implicações que acho que o Supremo nem sonhou que pudesse ter em dizer que não incide ICMS na operação de transferência sem transferência de propriedade. Então, a gente tem questão do crédito, questão dos regimes especiais, aumento de carga tributária, complexo enorme em relação às operações interestaduais e o impacto no ICMS-ST. Então, a gente precisa acompanhar muito de perto qual que vai ser a modulação dos efeitos da decisão, se vai ter algum desses pontos sendo trabalhados ali, a gente está vendo um monte de discussão já no mercado, empresas entrando, né, à beira do ataque de nervos aí em relação a esse tema, tentando fazer algum trabalho via associação, porque isso vai impactar na veia o varejo se a gente não tiver uma tratativa mais adequada para o tema, para as nossas operações aí. Então, depois eu fico à disposição para a gente bater um papo, perguntas e respostas e tal. Talvez eu não tenha resposta para tudo, tenho mais dúvidas como vocês, mas em relação a esse primeiro tema que eu queria dividir é a recente decisão, né, a ADC 49 e todos os possíveis impactos no nosso negócio aqui falando de varejo. Passando para o segundo tema, não dá para falar de varejo tributário sem falar de CMS-ST, né? A gente convive com ele, a gente no começo gostava muito, agora a gente já está na fase de ter arrepio de ouvir essa sigla aí, né, de CMS-ST, o tanto que trouxe complexidade e, eventualmente, de ineficiência tributária nas empresas varejistas. O que eu queria dividir com vocês aqui especificamente? Eu trouxe um slide bastante simples aí, só para contextualizar o que é o ICMS-ST, né, muito bem pensado pelos estados, foi uma forma de concentração de tributação em um ente da cadeia, mas quando foi instituído, se pensava em indústria de bebidas, alimentos, que tem uma pulverização enorme na ponta, e não tinha como se fiscalizar efetivamente, o estado foi lá e criou um modelo de concentração de tributação na indústria. Como é que eu faço isso, né? Eu calculo o ICMS da indústria e presumo o ICMS que deve ter na operação como um todo. Como é que eu presumo? Eu defino uma margem média para aquele produto, que é revista, que é discutida, de alguma forma tem uma participação das associações e tudo mais, mas não necessariamente ela
caminha com a realidade, né? Como o Paulo mostrou para a gente, essa volatilidade do varejo versus o momento de Covid, versus o momento de pandemia, que a gente não sai dela, mas que mudou completamente a nossa estrutura, a gente teve mudanças enormes, significativas em relação à margem, né, para baixo e para cima. Então, o modelo, ele é bom, mas o modelo, ele não acompanha a velocidade do mercado. Mas, conceitualmente, é isso, né? Um ente da cadeia paga para todos os subsequentes. Qual o principal conceito aqui? Esse modelo funciona desde que todo mundo aqui nesse desenho esteja dentro do mesmo estado, né? Indústria, varejo, consumidor final, todo mundo dentro do mesmo estado. Se isso não acontece, o que a gente pode fazer? A gente tem os famosos ressarcimentos de ICMS-ST, que nada mais é o que a gente chama de quebra de cadeia, né? Quebrei a cadeia perfeitinha do ICMS-ST. Vendi para outro estado, dei destinação diferente, vendi com isenção, e aí, o último eu vou deixar para a gente falar já já. Então, assim, todas essas situações me trazem uma quebra daquele modelo pré-estabelecido e me permite ter um ressarcimento desse ICMS que foi retido pela indústria em meu nome. Então, eu, varejo, posso ir lá pedir para o Estado essa moeda, que não é moeda, efetivamente, né, é imposto, de volta em função de ter sido retido indevidamente, porque o modelo não se concretizou perfeitamente. Isso era o que a gente tinha até o final de 2016, ressarcimento, quebra de cadeia. Para colocar mais uma pimenta na nossa vida tributária, o Supremo teve uma decisão sensacional que falou o seguinte: quando se pode comprovar que a margem que foi estabelecida para o seu produto for maior do que a realizada, você, contribuinte, pode pedir esse ressarcimento. Então, onde a gente está, varejo? Total inserido nisso. Se minha indústria, vamos lá, pensar no celular, né? Comprei um celular da Apple, indústria vendeu para o varejo consumidor final, com uma margem estabelecida de 10, e na prática, quando o varejo vendeu foi de 8, essa diferença, né, do 8 para 2, tá parecendo simples, né, é um dos cálculos mais difíceis que tem de fazer, mas essa diferença eu posso pedir ressarcimento, tá? Foi isso que o Supremo disse, de forma clara, sensacional essa decisão, foi uma super vitória, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Só que, como no tributário nem tudo são flores, a gente tem várias consequências em relação a ela. Primeiro, como é que eu faço esse pedido? Como é que eu faço o cálculo, né? Os estados vieram ao longo do tempo regulamentando e é bastante complexo de se fazer, mas é possível. Eu tenho normatizado, eu tenho direito estabelecido, claro, de como fazer um ressarcimento, esse pedido de ressarcimento para o estado, tá? Da diferença quando minha margem presumida foi maior do que a real praticada. Só que, diante desse período para cá, os estados começaram a tratar a figura do complemento. O que é o complemento? É o inverso do que eu falei. Quando a minha margem estabelecida na cadeia foi menor do que a que eu pratiquei. E aí os estados falaram, tá bom, você vai me pedir o ressarcimento? Tudo bem, eu vou te exigir o complemento, a gente faz o cálculo net e vê quem paga para quem. Matematicamente faz todo sentido. Juridicamente, eu não tinha fundamentação legal para essa exigência. O que o Supremo disse foi o contrário. Ele disse que o contribuinte tem o direito ao ressarcimento. O complemento não foi tratado aqui. Porém, cada estado saiu aí da sua forma regulamentando isso. Tem estado que regulamentou por portaria, por decreto, por tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, tem um monte de itens aí de se discutir essa inconstitucionalidade da cobrança do complemento, tá? Então, assim, a gente tem essa possibilidade de discussão, mas é uma discussão boa, assim, né? Não é uma discussão fácil. Por outro lado, o ressarcimento está ali estabelecido. A partir de então, cada contribuinte saiu fazendo o seu, buscando as CATs da vida, CAT 42 de São Paulo, não tem CAT no estado X, mas vou buscar o meu Excel, o que for ali para fundamentar a busca do ressarcimento. Só que, que os estados têm apresentado hoje em dia, que tem dificultado bastante a nossa vida, né? Até brinco que nossa vida tributária, nossa vida real se resume nesse slide aqui. Acho que a gente poderia ficar só nele a manhã inteira falando do que a gente está vivendo no mundo tributário e na vida real.
Mas, assim, voltando para o aspecto técnico, os estados começaram a estabelecer complemento, e não só estabelecer complemento, como também, no momento que você pede ressarcimento, ele te dá um net daquele valor, sem qualquer fundamentação constitucional sobre aquilo. Tem tornado a vida do varejista, assim, praticamente um inferno, né? Assim, como é que eu administro isso? Esse valor efetivamente não é recuperado 100%, isso vira custo, diminui margem, como é que eu precifico? Isso deve ser incorporado já à minha precificação ou não? Então, aqui virou literalmente um caos na vida do tributarista do setor de varejo, né? Mas a gente tem que fazer desse limão uma limonada e aprender com as nossas dificuldades e ser bastante estratégico aqui. Trabalhar junto. Melhor malha logística, regime especial de substituto, negociação com o fornecedor, de onde eu compro para onde eu levo, assim, deixou de ser o nosso mundo tributário pensar só no ICMS-ST, como o ST passou a ser um elemento essencial na administração do negócio varejo, tá? E também fiquei pensando o que mais de recente poderia trazer em relação ao ICMS-ST, e eu trouxe um exemplo aqui de regime especial. O nome é bem grande, comprido, mas o regime ele é relativamente simples, né? A gente tem um regime optativo de tributação da substituição tributária, que a gente já gostou de dar o apelido de ROT, tá? Aqui eu trouxe a fundamentação do ROT de São Paulo. O que é isso? Né? E não foi São Paulo que começou, não, né? Já temos vários estados que têm esse regime, esse ROT. Diante dessa confusão toda, o Estado permite que o contribuinte se adote o ROT. São Paulo, por exemplo, o prazo de mínimo de 1 ano. E o que é negociado nesse ROT? Olha, contribuinte, você abre mão do seu direito de ressarcimento e eu, fisco, muito bonzinho, abro mão do meu direito de te cobrar. Então, nesse período em que você se adequou, né, aceitou o ROT, você não tem direito algum de ressarcimento, você abre mão do seu direito e eu abro mão do meu direito, entre aspas, porque ele é super discutível, do direito de te cobrar, tá? Então, onde está fundamentado isso, né? A gente tem um convênio de CMS 6719 que traz a possibilidade dos estados de implementarem o ROT. São Paulo tem o decreto aí de 65593 de 21 e a recentíssima portaria CAT 25 de 2021 que traz toda a regulamentação, como é que eu peço e como é que tempo que vale, como é que fica a questão de obrigações, etc. Então, a regulamentação ela é relativamente simples. Mas o ponto aqui que eu queria trazer para a gente discutir é se vale a pena ou não essa adesão ao ROT, vai ser caso a caso, tem situações, a depender da margem praticada, né, se eu tenho muito mais situações de complemento e não quero enfrentar essa discussão, ou não acredito na discussão, talvez o ROT seja um bom caminho. Se eu estou na situação inversa, que é bem comum do varejo, de muito mais ressarcimento do que complemento, tem que pensar muito bem se vale a pena abrir mão desse direito, tá? Isso aqui já é indicador de que o fisco vai nos cobrar o complemento e que a gente vai viver mais um controvérsia aí na nossa vida tributária relacionada ao ICMS. De forma muito rápida, eu tentei trazer, assim, acho que os 2 grandes pontos quentes aí relacionados à tributação, ICMS, relacionado ao setor de varejo, para a gente fazer uma reflexão aí de que a gente precisa cada vez mais estar inserido no negócio, na estratégia, na definição com o time de supply, porque o papel do tributário dentro do varejo passa a ser cada dia mais e mais fundamental. Eu fico aí também para a gente fazer o bate-papo entre perguntas, dividir alguns temas, talvez, de novo, né, a gente não tenha todas as respostas, mas acho legal a gente compartilhar as dúvidas que junto a gente vai construindo aí, né, esse racional. E fica aqui também meu contato para quem quiser conversar depois, bater um papo, dividir outros pontos que eu, de repente, não trouxe aqui, estou super à disposição. E aí acho que eu volto para o Poço aí para a gente fazer nosso bate-papo. Legal, Bel. Obrigado pela apresentação, Paulo. Obrigado também pelos esclarecimentos. Eu acho que tem muito desafio, tanto do setor na parte operacional,
O Paulo trouxe muitas coisas legais sobre a parte de logística, tendências. A Bel mostrou um pouquinho do caos, né? Aquela foto mostra muito a nossa realidade tributária e no mundo, olhando o setor do varejo, né? Dentro do mundo do varejo, aquilo realmente representa muito a parte tributária, né? O que acontece para as pessoas que atuam nesse setor, né? Eu tenho algumas perguntas, o pessoal mandou algumas perguntas aqui, eu vou passar para vocês, eu vou pedir a gentileza de vocês irem respondendo, tá? Bom, vou começar primeiro contigo, Paulo. Uma primeira pergunta que a gente recebeu da Sandra foi a seguinte, né? O investimento em mídias tradicionais, como TV, rádio, jornal, ainda são válidas num mundo totalmente digital, com redes sociais e outros mecanismos de baixo investimento? Legal. Bom, bela pergunta, Sandra. Tá? Obrigado. Eu diria o seguinte, Sandra, elas se complementam. E um exemplo disso é que hoje você consegue enxergar, né, varejistas totalmente digitais, utilizando, inclusive, os canais de massa para poder, e aqui eu estou falando de TV aberta, né, para poder comunicar, mas complementando, obviamente, com a mídia digital. Né? Aqui eu acho que tem o que precisa ser, na realidade, muito bem avaliado dentro da estratégia de comunicação, de marketing, né? Em que estágio eu estou, como que eu quero atingir, para poder, obviamente, balancear isso da melhor forma. Né? Um outro aspecto que a gente fala, poxa, a mídia social, a mídia digital é muito mais barata. Né? Sim, é verdade, no unitário, mas o que você precisa fazer de mídia digital para poder impactar e obter o retorno esperado é um volume tão alto que também precisa ser balanceado essa conta. Tá? Porque senão você faz pequenas ações que não impactam e que não trazem aquele retorno, pensa que aquilo está barato, né? E não obrigatoriamente é uma verdade. Então, eu diria que o balance desse negócio ele é importante e precisa entender na estratégia, em que momento da estratégia de comunicação, seja do varejo, do produto, da indústria, está para conseguir fazer essa combinação de mídia. Tá? Espero que tenha te respondido, senão, por favor, pode continuar. Legal, Paulo. A Sandra também fez uma outra pergunta que acho que está um pouco conectado, aí mais focado para a Bel. Bel, a Sandra comentou o seguinte: o varejo de streaming está cada vez aumentando. O seu consumo está em diversos lugares, cidades, pela mesma pessoa. Como está a discussão dos impostos estaduais? Como eles estão sendo distribuídos? O que a gente pode falar sobre a parte dos tributos estaduais? Legal. Obrigada pela pergunta, Sandra. Esse também é um tema sensível, né? Quantos anos a gente brigou aí pela tributação do ICMS e do ISS sobre essa atividade, né? Não vou nem falar que é produto ou que é serviço para já não direcionar, né? E recentemente a gente teve um direcionamento do Supremo dizendo, não, o que está falando aqui é serviço, né? Deve incidir o ISS. Tirando os casos específicos ali, que tem uma configuração de mercadoria, que é um paralelo ali os softwares de prateleira, né, que a gente tinha ano passado, o restante, o Supremo ajudou a gente aí, dizendo que para com essa discussão aí, o que vocês estão prestando aqui é efetivamente serviço. Diante disso, aí tem um caminho do Estado, né? Tem várias empresas com ações do passado, com autos de infração, que em teoria o Estado deveria abrir mão dessa discussão, não deveria quem ele não cobrou não deveria cobrar também, para que efetivamente seja tributado o imposto que na nossa visão é o que mais faz sentido ali, né? Efetivamente é difícil a gente configurar a mercadoria nesse modelo antigo que a gente tem no Brasil, né? De novo, o que a gente pensa em ICMS? Mercadoria, produto físico, corpóreo, que sai de um lugar e vai para o outro.
né? Se a gente estivesse pensando no sentido mais amplo, mercadoria, talvez não seria uma mercadoria, sim, uma mercadoria digital, mas assim, nosso modelo lá está lá atrás, arcaico, dizendo que mercadoria é produto corpóreo que se mexe aí, né? Que tem um valor econômico. Então, usando esse conceito, a tendência não, né? O Supremo já definiu que é ISS e não ICMS. Então, deve-se morrer as discussões passadas, autos de infração, etc., e a não cobrança dos estados. Legal, Bel. Tem uma outra pergunta, Paula, não tem o nome da pessoa. A pergunta é a seguinte, né? Como fica a questão do customer experience que você comentou em um país continental como o Brasil? A realidade de lojas físicas diminuir e desaparecer é uma tendência apenas para os grandes centros e capitais ou algo que veremos a médio e longo prazo impactar todo o país? Legal, é um monte de pergunta numa pergunta. Bom, eu vou começar pelo final, tá? Se eu passei uma percepção de lojas físicas desaparecerem, eu gostaria que me perdoassem, porque eu não acredito nisso. Tá? Definitivamente, eu não acredito que as lojas físicas vão subir. O que efetivamente eu acredito que vai acontecer é que, primeiro, o papel das lojas ele vai ser diferente do papel atual, né? O papel atual das lojas, e obviamente isso é gradativo, tá? Isso muda primeiro de bens duráveis. Quando você chega em alimentos, supermercados, por exemplo, eu não consigo praticamente ver, olhando num horizonte quase infinito, que vem acabar lojas físicas, tá? Mas indo de bens duráveis, de consumo até o alimentos, o que eu diria é, primeiro, o papel da loja vai ser um outro papel. Eu não sei dizer qual é ele, mas que ele vai precisar ser reavaliado, ele vai precisar ser reavaliado. Então, ele vai ser um ponto de experimentação, ele vai ser um ponto efetivamente de fidelização, ele vai ser um ponto de solução de problemas, ele vai ser um ponto de relacionamento, ele vai ser um hub, tá? de entregas também. Aqui eu estou inferindo, tá? Eu não estou dizendo que vai, né? Estou fazendo inferências. Então, o papel da loja vai mudar e ele vai deixar de ser exclusivamente compro, recebo mercadorias e vendo para o consumidor, tá? Isso eu olho de forma bastante ampla, tá? Então, esse é um pedaço da tua pergunta, que envolve acabar a loja física. Não vejo acabar a loja física. E aí, como eu falo muito e acabo muito focado, eu perdi o outro que era a primeira pergunta. Desculpa, Poço, você pode repetir? Imagina, como fica a questão do customer experience num país continental como o Brasil? Tá. O customer experience, essa é muito legal, essa pergunta, porque a gente está acostumado a lidar com o CRM por grupos de pessoas, por perfis, né, por personas, né, e diz, olha, o Poço tem entre X e Y anos, reside no lugar tal, usa barba, contabilista, do gênero masculino, tal, tem uma renda entre X e Y, então ele tem esse perfil. Mentira. Mentira, ele pode ter esse perfil, mas pode ter que o perfil de consumo dele, tá, seja totalmente diferente do perfil ao qual ele está inserido quando eu olho essas macro informações. Então, o Customer Experience, né, ele não vai passar por uma questão geográfica, por uma questão, poxa, o país é grande, o Customer Experience ele vai passar pelo seguinte, por entender como que são os hábitos de consumo da Bel, por exemplo, que está aqui conosco, né? Então, a Bel tem um hábito de consumo da forma X. O produto que ela joga para a cesta de consumo dela, com frequência e tal, são esses os produtos, tá? Mas acontece que eu vou começar a cruzar isso com outras informações que a Bel vai me habilitar em algum momento, como
a rede social dela. Tá? Lembrando que o Customer Experience é como eu transformo a experiência daquele consumidor na jornada de consumo dele, tá? Para ele. Tá? Ela é individualizada. E só dá para fazer isso com muita inteligência. E já tem gente fazendo isso no Brasil, gente. Tá? Já tem gente olhando, né, e cruzando informações para poder fazer o seguinte: eu ofereço esse produto para você a uma condição diferenciada, porque eu sei que você consome esse produto. Tá? Eu ofereço este produto para você, porque eu sei que você consome um outro produto que é similar, tá? E esse pode ser uma boa opção para você. Você pode ser que goste deste produto. Tá? O que significa isso? Significa entender aquele consumidor que é único, né, e tratá-lo como único. É complexo? Só dá para fazer com muita tecnologia. Tá? E lembrando que, como que eu trato a experiência de consumo? Essa é uma conversa longa, um dia a gente pode falar só desse negócio de Customer Experience e, eventualmente, até trazer um grande especialista que a gente tem da KPMG sobre o tema. Você primeiro resolve as necessidades básicas. Se você não resolver as necessidades básicas, né, como é segurança, como é solução de problemas, como é a parte de tempo e esforço que esse consumidor tem contigo, não adianta você pôr a cereja do bolo e querer falar com ele de empatia, por exemplo, de eu me coloco no seu lugar. Né? Você só vai conseguir ter a cereja do bolo se você vai resolvendo isso de forma piramidal, né, em camadas. Então, primeiro, vamos resolver aspectos de segurança, depois vamos resolver os aspectos de solução de problemas, depois a parte de tempo e esforço, depois a gente vai na customização, e assim vai até chegar na cereja do bolo do que significa uma boa relação com esse consumidor, que essa é o nirvana da relação com o consumidor, que é a empatia. Tá? Espero que tenha... é um ponto. O mesmo consumidor, ele não tem um único hábito de consumo. Ele muda. Eu saio de casa para fazer a minha compra do mês e vou a um supermercado. Aquele que eu vou sempre. Tá? O meu comportamento de compras e a minha expectativa para aquele momento é uma. Inclusive as marcas que eu vou comprar. Mas acontece que no sábado eu vou receber aqui, não é verdade, porque estamos em pandemia, um amigo meu, porque eu vou cozinhar para ele, puta, que legal, um negócio que eu gosto de fazer e tal, eu quero, de certa forma, impressionar. Na hora que eu vou comprar o azeite, na hora que eu vou comprar aquele tempero, provavelmente, o que eu vou comprar não é o que normalmente eu compro. Eu estou num momento de compra diferente. O mesmo cliente. E eu vou traduzir isso da melhor forma possível. Tá bom? Que é, acabei de sair do hospital com uma criança pequena que estava febril, com uma inflamação, com infecção, Saí com receituário. Chego no balcão da farmácia. Qual é a única expectativa que eu tenho? A única. Que ele tenha receita. Que ele consiga me entregar aquele medicamento. É a única. Porque se ele falar eu não tenho, ele estragou minha vida, é à noite, eu não vou achar outra farmácia. Se no dia seguinte, 9 horas da manhã, eu falo, putz, agora eu vou comprar aquela receita, eu vou trocar. Todas as farmácias estão abertas, eu tenho 6 farmácias ao redor dele, eu entro no balcão, qual é a expectativa que eu tenho? Mudou a minha expectativa. A expectativa do consumidor, o hábito de consumo, ele não é uma linha, tá? É só isso que eu queria dizer. Então, eu trouxe aqui talvez um pouco além, mas, de novo, acho que eu consegui responder. Muito bom, Paulo, muito legal mesmo, porque a gente vê que impacta diretamente a nossa vida, né? O dia a dia, o nosso dia a dia é impactado e às vezes a gente não para pensar o quanto a gente está inserido dentro desse contexto, o quanto as coisas estão se transformando ao nosso redor. Bel, tem mais uma pergunta aqui, da Mariana. Ela pergunta o seguinte: cada vez mais estamos com créditos acumulados que muitas empresas não estão conseguindo recuperar. Acho que é uma questão que a gente enfrenta em quantos clientes, né, Bel, que tem problema de acúmulo de créditos, né?
Existe algum investimento por parte do governo para melhorar essa situação? Isso, difícil, hein? Mas assim, gostei dessa pergunta e ela está completamente relacionada ao primeiro tema, né? Da transferência. Alice, a gente, que vai acontecer também na prática é que uma tendência grande de aumento de saldo credor. Se eu entender que eu mantenho crédito numa ponta e não tenho débito na etapa subsequente, isso pode também me gerar uma situação maior de saldo credor. Mas antes de responder essa pergunta, só queria falar para o Paulo que, sim, você falando, eu vou me vendo, assim, né, no momento consumidor e movimentos e tudo mais, né. E eu sou super consumidora no sentido modelo novo, assim. Eu sou persona não grata no meu prédio, assim, quantidade de caixinhas que se chegam ali. Então, é isso mesmo, e a gente vem mudando, né, vem mudando bastante. E por ser tributarista no Brasil, assim, a gente ganha título de chato, né, uma coisa está intrínseca à outra, não dá para ser tributarista no Brasil e ser super legal, então, sou chata também. Fico olhando como é que vem as notas, de onde vem. Outro dia eu recebi um produto que eu fiquei super curiosa, que veio o produto com 2 notas suportando aquilo, uma transferência entre operações ali. Eu falei, vou até entender o que eles estão fazendo. Então, assim, tem diversos regimes especiais voando por aí, as empresas tentando se adaptar, né, a todas essas mudanças que a gente tem aí. Mas, respondendo essa pergunta, quando a gente fala São Paulo, Paraná e Minas, você vê que tem uma estrutura um pouco melhor quando a gente fala de créditos acumulados, projetos, ressarcimentos, possibilidade de monetização e etc. Quando você sai desse eixo, né, nada contra, gente, é só uma constatação de estrutura de legislação. Parece que, assim, acumulei crédito automaticamente, só que vai ser baixado o meu ativo, né? Se não for nesse ano, é ano subsequente. A dificuldade é enorme, enorme de monetização. Então, acumulou crédito, que no primeiro momento é ativo, o ato subsequente ele deixa de ser, né? Vem seus auditores ali no terceiro, quarto ano, me conta o seu projeto de monetização. A gente começa assim, a gente começa fofo, né, pô? Deixa eu entender seu projeto de monetização até a gente chegar no outro ano e falar assim, olha, sinto muito, mas esse ativo não é ativo. Mas, assim, tinha esse projeto, sim, especialmente em São Paulo, de ter um movimento diferente para crédito acumulado, de liberações mais rápidas, etc. Não sei se vocês lembram do Nos Conformes, o Estado lançou um programa ali para classificar esse contribuinte de A+, até E, né? Nem lembro mais se é E, se é D, acho que é E. E, teoricamente, o A e o A+, teria um fluxo diferenciado de restituição desse crédito acumulado, né? Outros estados também começaram a trabalhar com esse modelo de segregação do contribuinte A do E, tinha um movimento no Sul. Isso tinha o principal motivador desses programas, era a liberação de crédito acumulado de uma forma mais célere, né? Mas o que a gente tem na prática hoje, sendo objetivo na sua pergunta, né, não tem nenhum plano efetivo, infelizmente, assim, o que tem é as empresas tentando se estruturar internamente, montando estratégias para monetizar esses créditos dentro de casa, ou pedindo um processo, pedindo uma restituição, um ressarcimento, e aplicando um fast track. Não sei se todo mundo conhece, fast track é um regime que te permite usar esse crédito antes de uma auditoria, né? Obviamente tem um custo financeiro, tem uma fiança bancária exportando isso junto ao fisco, e até um movimento novo aí das empresas negociando com instituições financeiras esses ativos, né? Vamos fazer esse fast track não com o Estado, mas com uma instituição financeira para ter uma antecipação desse caixa e dividindo o risco ali com a instituição, obviamente, com deságio. Então, o que a gente tem visto hoje, uma movimentação grande das empresas tentarem administrar esse crédito acumulado dentro de casa ou com parceiros, ou mudando estratégia, ou pensando de forma mais eficaz no supply chain, negociando com fornecedores, mas aquelas que estão única e exclusivamente dependendo dos estados, estão com bastante dificuldade de ressarcimento, mesmo porque estamos todos numa situação de caixa difícil, assim, né, assim, não é só da iniciativa privada.
Eu sei que tem um monte de ineficiência ali, né? No começo da pandemia, para vocês terem ideia, o Estado de São Paulo não conseguia receber os arquivos. Eles não estavam preparados para trabalhar em home office, né? Então, tem um monte de coisas aí, mas um plano efetivo do Estado, dos estados, eu não tenho visto de nenhum, muito pelo contrário. Assim, tenho visto muito trabalho dentro de casa para tentar monetizar, ou com parceiros, tentando fugir um pouco dessa dependência para ser fácil. Legal, Bel. Chegou mais uma pergunta do meu xará Roberto aqui. Obrigado, xará, pela pergunta. Ele parabeniza, né? Então ele fala: parabéns a todos vocês, excelentes temas. Chocado com os potenciais efeitos do ICMS na transferência. A pergunta dele é: faz sentido pensar então em circulação de mercadorias apenas quando se trata de operações entre pessoas distintas e não estabelecimentos distintos? Um bom ponto, assim, né? É que a gente sempre pensou, tá difícil fazer esse shift aqui, né? De que o estabelecimento era como se fosse uma PJ autônoma, né? Para fins de ICMS sempre foi aquele meu mundinho, eu tratava ali dentro de casa. E agora o Supremo veio, desaba esse conceito e fala: não, virou um piscofins estadual, assim, praticamente, né? O que ele fez? Não, trata todo mundo juntos irmãos aqui, que vocês são todos estabelecimentos dentro de um contexto PJ, e se trata uma coisa só, né? Então, é um conceito ainda que a gente está tentando digerir, porque, assim, tem um monte de pontos atrelados a isso, essa desconstituição da pessoa jurídica estabelecimento. E talvez essa definição que você trouxe aí possa fazer até mais sentido, né, para fazer um link para a definição do Supremo. Acho que é um ponto novo, uma forma nova de a gente pensar. Eu acho que o Supremo não foi tão sagaz assim como você trouxe, né? Ele simplesmente falou: uma operação que não tem efeito econômico ali, não devia ter tributação de ICMS, sem pensar em tudo, né? Mas acho que é bem válido essa sua colocação aí. Legal, Bel. Só para fechar, um último comentário que a Mariana mandou. Ela tem o mesmo hábito que você, de olhar as notas e ver como é que funciona todo o processo quando ela compra. E ela compartilhou com a gente aqui uma situação, só para a gente fechar. Ela colocou assim que ela tem visto que tem muito marketplace de empresas grandes vendendo produtos como pessoas físicas, sem pagar impostos. Bom, aqui já tem um problema muito grande, não vamos nem entrar nessa discussão, né? Ela comenta uma situação em que ela comprou determinado produto e a nota fiscal veio de uma empresa prestadora de serviço. Quando ela reclamou com o marketplace, eles comentaram que não analisam todos os produtos nem a procedência. Então, depois, Mariana, manda para a gente o nome de quem é esse marketplace, que a gente pode oferecer um trabalho para ele, né, Bel? Mas ela comentou: é isso mesmo, né? Acho que ela colocou até em letras maiúsculas. Eu entendo até a indignação dela. Olha, é isso mesmo? Olha, é um pontão, assim, né? A grande dificuldade do marketplace hoje é ter essa moralização dos sellers, né? Que eles chamam, né? Dos vendedores. Porque, de alguma forma, vou dar um exemplo, vou nominar aqui, né? Você compra no Mercado Livre, na Amazon, você está associando que você está comprando da Amazon, do Mercado Livre, assim, tem de alguma forma uma responsabilidade indireta ali, né? Você, consumidor, pensando eu, vou ali na plataforma deles, eu sei que o produto não é deles, mas, pô, você está intermediando essa negociação. Então, o que eu vejo, né, e a gente presta alguns serviços para alguns, que eles têm um trabalho gigante, um esforço enorme dessa moralização dos sellers, inclusive, assim, de descredenciamento de vários. Então, a minha primeira recomendação é denuncie na plataforma, né, quando a gente vê irregularidades, que eu acho que é uma forma até de privilegiar os que fazem de forma adequada. Só que, tributariamente falando, ele não tem responsabilidade mesmo pelaquela operação, ele é um intermediador, ele é um prestador de serviço, tanto que ele paga ISS, né? Então, fiscalmente, ele não faz uma auditoria das operações dos sellers, mas moralmente sim, tá? Estruturalmente, assim, a gente vê um movimento. Os departamentos jurídicos desses marketplaces são enormes, assim, né? Um dos principais departamentos dentro dos marketplaces é um departamento com esse viés que você trouxe, assim. Mas tributariamente ele não tem responsabilidade mesmo, mas eu acho que quando a gente vê esses abusos, cabe a denúncia no marketplace e provavelmente ele vai tomar alguma medida. O Estado já tentou, né? Não sei se vocês lembram
tentativa da CBS, aí vou falar em um minuto, pô, na norma, na instituição da CBS ali, que ainda não foi, nem sei se vai, tem um capítulo específico de marketplace, de transferir a responsabilidade para o marketplace. Acho que é completamente errado, tecnicamente tudo errado, mas foi uma tentativa ali. Legal. Eu acho essa daí uma boa discussão, tá, Bel? Porque é o seguinte, o marketplace, queira ou não queira, ele é um portal, ele é uma loja. Eu estou comprando através daquela loja. Tá? E eu diria que esse questionamento colocado, ele tem sido, não é incomum. Tá? Aqui a gente está discutindo que veio uma nota de um prestador de serviço X. Né? Às vezes é possível em marketplaces, quando você realiza a compra, eu tive um caso, que realizei a compra, eu faço igual você, esse negócio todo mundo fica fuçando, né, para poder ver o que está acontecendo, né? E a compra veio sem nota, tá? Sem nota, que é um pouco pior. E ótimo, na hora que chegou, eu olhei e falei, deixa eu ver como é que vai lidar com esse negócio. E aí eu liguei e falei, olha, eu recebi o produto, o produto não é exatamente o que eu queria. Eu quero devolver. Ele falou, não, tudo bem, você pode dar uma olhadinha na nota, a descrição? Eu falei, não, o produto veio sem nota. Imediatamente, eles estornaram o dinheiro para o meu cartão, de volta. Tá? Eu fiquei com o produto, ninguém veio buscar o produto, eu não tive que fazer o produto. Eu fiquei com o dinheiro e o produto, eu não queria aquele produto também. Mas por quê? Porque aí tem aquela situação que você mesmo coloca, que tem um medo. Né? Então, tem um desafio muito grande para os marketplaces, porque a imagem deles está definitivamente associada. Então, essa parte de controlar o seller, controlar o que o seller sobe na plataforma, ele pode subir um produto falsificado, por exemplo. E aí? Quem vai ser o responsável? Porque o produto ele tem que controlar, ele está deixando subir um produto falsificado. Né? Ele pode vender. Se ele pode deixar subir um produto falsificado, ele vai deixar daqui a pouco subir droga. Ele tem que controlar. Tá? Então, eu diria o seguinte, eu sou um pouco mais radical e eu acho que muita coisa o marketplace vai ter que fazer, porque ele vai acabar sendo corresponsável sim. Tá? Eu sou um pouco mais radical nessa visão, tá, Bel? Legal, pessoal. Nós não vamos brigar, não. Nós vamos só vamos regulamentar isso direito. Isso só mostra que ainda a gente tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para acontecer, né? E ainda vai passar por muitas transformações. Bel, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Obrigado pelo seu tempo, por compartilhar tantas informações importantes, né? Tantos desafios. Paulo, obrigado também por trazer tanta informação, ajudar tanto a gente aqui, compartilhar tanta coisa legal do setor de varejo. Quero agradecer também a presença de todos neste encontro, né? Em especial aos nossos patrocinadores, BDO, KPMG, Itaú, TOTUS, e aos apoiadores, Actual Perícias, Adconte, Dux, Fipecaf, Igmor, Infugol, Inove TI, Praesum, Russell Bedford, Valor Econômico, W2Com. Bom, agradeço a participação de todos vocês, junte-se a nós, se associe à NEFAC, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.